Pessoal, tudo belezinha? Então hoje vamos falar sobre o que é Python, para entrar um pouco mais a fundo sobre a linguagem de programação que a gente vai trabalhar. Primeiramente, a gente pode falar um pouco sobre de onde surgiu o Python. Python foi criado na década de 1990 por Guido van Rossum, se eu bem me lembro foi em 1991, para ser mais específico, e é uma linguagem de código aberto, ou seja, qualquer um pode utilizar ela gratuitamente, acessar, alterar, repassar à vontade. E de alto nível, que significa que ela é fácil de ler e escrever. Ela é escrita, os comandos dela em inglês, então é muito natural, depois que a gente entende um pouco mais sobre lógica de programação, como ela funciona. Então, ela muitas vezes é considerada como uma boa opção para iniciantes da programação, porque ela não mistura tanto a questão de símbolos ou instruções específicas do computador, dá para trabalhar diretamente com a linguagem e deixar tudo isso para o interpretador traduzir posteriormente. E aí, como o Python funciona? Bom, existem basicamente dois tipos de linguagem, tradicionalmente falando, que são as linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Na linguagem compilada, a gente vai pegar todo o código que foi criado, passa por um programa chamado compilador, e ele compila, ou seja, transforma esse teu código em código de máquina, onde vai ser criado um executável e a partir disso vai ter o programa. No caso do Python, ele é uma linguagem interpretada, ou seja, ele não tem um compilador, ele tem um interpretador que vai analisar linha a linha o teu programa e vai executando. Isso é interessante, é até mais interessante para iniciantes, porque você vai poder testar o teu programa em vez de ter que fazer todo o teu programa para então testar ele ou ir testando trecho a trecho por completo, toda a compilação. Tu pode ir fazendo ele pouco a pouco e testando linha a linha, vamos dizer assim. E isso também muitas vezes agiliza porque tu pode ir testando separadamente partes do código. Então, tipo, eu quero testar aqui uma parte onde faz uma soma, outra que faz a multiplicação, não quero ainda os códigos interagindo, não vou deixar tudo compilado. Normalmente é bem mais fácil, mas entre compilado e interpretado para iniciante, no fundo, não vai ter uma grande diferença tirando isso daí. Alguns falam da questão de desempenho, mas para nós a gente não vai entrar a fundo nessa questão. E aí, por que escolher Python? Já falamos de algumas das características e vantagens delas, mas talvez um dos principais pontos, fora a questão de ela ser uma linguagem de código aberto, é a flexibilidade. Ela sendo uma linguagem de uso geral, ela tem a possibilidade de ser utilizada em diversos tipos de projetos, seja na linha de comando, a famosa telinha preta tanto do Windows quanto do Linux, pode ser utilizada para a criação de aplicativos visuais, pode ser utilizada para a criação de sites, pode ser utilizada para a criação de aplicativos mobile, para celulares e tablets. Então, isso já mostra uma das grandes vantagens delas. Tipo, tu não está aprendendo algo que tu vai ter a criação só de um tipo de programa. Tu vai estar trabalhando com uma linguagem onde tu pode basicamente criar tudo que tu vai imaginar. Outra vantagem quando a gente fala de Python também é que ela tem uma comunidade de usuários e desenvolvedores muito ativa e muito grande. E sendo uma linguagem de código aberto, existe muito a cultura de compartilhar códigos e bibliotecas, ou seja, tem diversos algoritmos e diversos trechos de código que outros usuários criaram que podem ser úteis para vocês e eles repassam isso sem nenhum custo, normalmente, para ser reutilizado. E também com isso existem muitos tutoriais e vídeos sobre como fazer diversos algoritmos, diversas funções dentro de Python. E isso, para quem está iniciando, é essencial. E aí eu sempre vem aquela questão, e eu preciso saber algo para aprender Python? Bom, a princípio, o que eu posso falar que faz uma grande diferença é ter um pouquinho de domínio de inglês. Não sabe inglês? Beleza, hoje em dia tem o Google Tradutor, tudo que a gente for trabalhar eu vou tentar explicar também, traduzir os termos para ficar mais simples, mas tirando isso, tudo que a gente vai trabalhar é relativamente simples. Se tu tiver um domínio um pouquinho mais de lógica de programação de matemática,
vai te fazer avançar mais rápido, obviamente, mas isso seria com qualquer linguagem de programação. Então, é bem interessante que, se vocês nunca tiveram contato com uma linguagem de programação, Python talvez seja uma das experiências mais amigáveis para se começar. E aí, por fim, como começar a programar em Python? Bom, para começar a programar, a gente normalmente utiliza o que se chama de IDE, que é Integrated Development Environment, que é um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, eu tenho algumas recomendações. Oficialmente, o Python pode baixar pelo site oficial do Python, python.org/downloads. Lá vai ter diversas opções, dependendo do teu sistema operacional, se é Linux, Windows ou Mac. Normalmente no Linux, e se eu bem me lembro, no Mac também ele já vem pré-instalado. O Windows, nas últimas versões, talvez no Power Terminal ele venha já configurado, mas como eu não utilizo tanto a partir do Power Terminal, não vou opinar nesse ponto. Mas é basicamente baixar e instalar. Uma opção um pouco mais completa, que também é gratuita, é o Anaconda. Anaconda é uma suite, ou seja, um conjunto de softwares para desenvolvimento de aplicativos voltados para a questão de ciência de dados, e ele já vem com diversas opções, até com a questão de IDE. Tu faz basicamente um pacotão com diversos aplicativos que te auxiliam a programar em Python. Mas é bem importante ressaltar que não é obrigatório instalar no computador, e nem é obrigatório ter o computador em si para programar em Python. A gente pode programar a partir de ambientes online e também a partir de aplicativos mobile. Então, para começar, um dos exemplos é o Google Colab, que é esse endereço aí, o terceiro, colab.research.google.com. Eu vou botar todos esses links ali na parte de material essa também, obviamente, que é uma mistura de um caderno, na realidade tem o nome até do software, o Jupyter Notebook, um caderno com um ambiente de programação de forma gratuita pelo Google. Então, quem tem uma conta do Google já tem acesso a esse Google Colab. É interessante porque vocês vão poder fazer anotações ao mesmo tempo que estão programando, assim, de uma forma bem tranquila. O Python Tutor é relativamente limitado, mas ele é interessante, principalmente no início, porque ele vai construindo graficamente ao lado da execução do teu programa, como, vamos dizer assim, as estruturas de dados, que depois vocês vão compreender mais profundamente como funciona a questão de variáveis, objetos e afins, estão sendo construídas, que é algo que normalmente a gente não vê porque faz parte desse processo de interpretação. Então ele mostra a variável sendo criada, um valor sendo atribuído a uma variável, e também tem essa opção do Online GDB, que é um compilador online de diversas linguagens, onde tem um compilador Python. Porém, ressalto que a minha escolha ficou com o Replit. Replit é uma ideia web, mas ele também tem um aplicativo mobile, então já satisfaz tanto para quem está utilizando o computador quanto para quem está utilizando o celular. E é bem interessante porque, assim como essa ideia do Google Colab, podem salvar os códigos lá. Ele não é tão amigável assim daquele ponto de sair escrevendo, vamos dizer assim, um caderno, literalmente, como o Google Colab, mas dentro do que a gente vai trabalhar, Python em si tem a possibilidade de comentar o código, e a partir desses comentários eu acho bem interessante que já dá para fazer uma estrutura legal. Qual seria o diferencial do Replit? É que a gente vai poder fazer como se fosse um portfólio, ou seja, vocês vão criar ali uma pasta, e a partir dessa pasta virtual vão poder botar todos os códigos de vocês e compartilhar não somente com os colegas de curso, mas posteriormente, até se forem seguir na área de programação, ou se quiserem trocar uma ideia com alguém de fora do curso, é simplesmente compartilhar o link e a pessoa vai poder ver o código e ver o que vocês estão trabalhando. E isso é uma ideia que eu acho extremamente importante de fomentar para vocês a longo prazo. Eu acho que quando a gente está aprendendo a programar, tudo tem que ser criado e compartilhado para demonstrar a evolução que vocês estão tendo. Então, a princípio, sobre esse início de o que seria Python, nós estamos bem encaminhados, e na próxima aula, finalmente, vamos trabalhar com código. Um forte abraço e tudo de bom!